Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Para a gente entender o Brasil, é fundamental olhar para trás e ver como o poder realmente funcionava lá na República Velha. E é exatamente isso que faremos agora, desvendar as engrenagens de um sistema que moldou o país por décadas, o famoso coronelismo. Pensem comigo, todo mundo já ouviu falar da crise de 1929, né? De como ela escancarou a fragilidade da nossa economia. Mas o ponto aqui é que, na mesma época, uma outra crise, bem mais silenciosa, mostrava uma rachadura ainda mais funda, a da nossa própria democracia, que era corroída por dentro pelo coronelismo. Então, para a gente conseguir desmontar esse sistema, temos que começar pela peça central. Afinal de contas, quem era essa figura tão poderosa que a gente chama de coronel? Olha que interessante a origem desse termo. Muita gente pensa que coronel era uma patente do exército, mas não era nada disso. Era, na verdade, um título honorário que vinha lá da antiga Guarda Nacional. Só que o poder que esse título carregava era bem real, viu? E não vinha de um quartel, não. Vinha da terra, do controle sobre a terra e, por consequência, sobre a vida de todo mundo que vivia nela. E não era pouco poder, ele se espalhava por tudo. Pensa só, o coronel controlava a terra, o trabalho, a polícia local e influenciava até a justiça da região. Na prática, a lei era ele. Muitas vezes, a palavra dele valia mais do que a de um prefeito ou de um juiz nomeado pelo governo. É impressionante. Ok, mas aí fica a pergunta. Como é que o poder de um único homem, lá no interior, se transformava no sistema político que dominava o país todo? É aí que a gente entra na estrutura do coronelismo em si. A palavra-chave aqui é troca. É isso que define tudo. O coronelismo não era só um sujeito mandando em todo mundo lá no interior. Era muito mais complexo. Era uma imensa rede de troca de favores, uma dependência mútua, um grande acordo que ligava o poder local, lá dos rincões do Brasil, com o poder central, nas capitais. E como funcionava essa troca na prática? Bom, era um toma lá da cá bem definido. Os coronéis garantiam os votos para os candidatos do governo, entregavam a eleição de bandeja e o governo, em troca, retribuía com verbas, cargos públicos e, talvez o mais importante, com proteção, deixando o coronel mandar e desmandar na sua região. Era um ciclo perfeito, que se retroalimentava e sustentou a famosa política dos governadores, mantendo a mesmíssima elite no poder por um tempão. Tá, mas garantir os votos? Como assim? Como é que um homem conseguia que uma população inteira votasse em quem ele queria? Bom, isso nos leva à ferramenta mais famosa e, vamos ser sinceros, mais terrível de todo esse sistema. O famoso voto de cabresto. O nome já é forte, né? E a chave para tudo isso funcionar, o detalhe técnico que permitia esse controle absurdo, era uma coisa simples. O voto não era secreto, era aberto, ou seja, todo mundo via em quem todo mundo estava votando. Imagina só a pressão. Pois é, a metáfora é brutal, mas é exata. A ideia era essa mesmo, a de domínio total. Como se controla um cavalo? Pelo cabresto. O eleitor não era visto como um cidadão com direito à escolha. Era parte de um rebanho. Um animal a ser guiado pelas rédeas do poder. E o processo era de uma simplicidade cruel. Dá uma olhada nesses 3 passos. Primeiro, vinha a ordem do coronel. Simples assim. É para votar no fulano. Segundo, o voto. A pessoa ia lá votar publicamente, com os capangas do coronel olhando. E terceiro, a consequência. A escolha, na verdade, não existia. Era obedecer e, quem sabe, ganhar algum favor. Ou desobedecer e sofrer as consequências. Perder o emprego, ser despejado, apanhar. Era isso. É por isso que surgiu essa outra expressão da época, que é fortíssima e resume tudo: rebanho eleitoral. O povo não era um conjunto de cidadãos, com vontades e opiniões. Era só um rebanho, uma massa de votos a ser conduzida. Só que um sistema assim baseado na força, na coação, na desigualdade, uma hora a conta chega. Ele carrega dentro de si as sementes da própria destruição. Então vamos ver agora quais foram as consequências disso tudo e o que finalmente fez esse castelo de cartas desmoronar. O legado foi devastador para a democracia brasileira. Pensa bem, o voto perdeu o sentido, a fraude virou regra do jogo, o poder ficou concentrado na mão de pouquíssimas famílias e a imensa maioria da população, especialmente no campo, ficou totalmente à margem, sem voz, sem poder nenhum de decisão. E essa linha do tempo aqui mostra o começo do fim. O sistema parecia um gigante de pedra, mas a base dele era econômica,
o café. Quando a crise de 1929 quebrou o mundo e o preço do café despencou, a fonte de dinheiro e, portanto, de poder dos coronéis começou a secar. Essa crise econômica foi a rachadura que permitiu que a Revolução de 1930 acontecesse e colocasse um ponto final na República Velha. Bom, a gente viu a figura do coronel, o sistema, as consequências e o fim. Agora, para fechar, vamos amarrar todas essas pontas, fazer um resumo bem claro de como tudo se encaixava. Essa tabela aqui é um ótimo mapa mental. Ela conecta tudo. Mostra como o poder de um homem virou um sistema de troca de favores. Como esse sistema dependia de uma ferramenta de controle, o voto de cabresto. E como tudo desmoronou quando a base econômica, o dinheiro, sumiu. Cada peça no seu lugar. Simples assim. E no fim das contas, se tem uma grande lição que fica de tudo isso, é esta. O coronelismo ensina, da forma mais dura possível, que democracia não é só uma palavra bonita ou uma lei no papel. Democracia de verdade precisa, antes de mais nada, de liberdade de voto e de participação popular real. Sem isso, é só fachada. Então, para a gente encerrar, fica esta provocação. O coronelismo, aquele sistema da República Velha, acabou. Mas a pergunta que não quer calar é, será que os ecos dele sumiram completamente? Que traços desse poder pessoal, dessa manipulação do eleitor, a gente ainda consegue enxergar nos desafios da democracia hoje em dia? Fica aí a reflexão. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.